Bom, essa semana todo mundo viu que o Danilo Gentili foi condenado a 6 meses de prisão e mais 28 dias, não é mesmo? Que completa quase 7 meses de prisão. E eu fiquei um pouco indignado com essa história, e é muito maluco, né? Porque daí quando você fica indignado com uma história, qualquer que seja ela hoje em dia, na verdade, você coloca isso no Twitter, ou no Facebook, ou no Instagram, automaticamente você faz parte do pessoal que tá ou puxando o saco, ou o que eu quero explicar é o seguinte: se eu faço uma piada com a esquerda, eu sou automaticamente de direita, e vice-versa. Se o Danilo sofre o que ele está sofrendo agora, automaticamente eu sou um pela-saco e um puxa-saco do Danilo. Então eu vou tentar explicar aqui qual é a minha postura em relação a tudo isso, tá bom? Assim que aconteceu, eu fiz uma piada com ele, enfim, não nem interessa aqui, mas aí depois eu coloquei o seguinte: peraí, o Danilo Gentili chamou Maria do Rosário de puta e ele foi processado à prisão por isso? Condenado à prisão por isso? E ela carrega a hashtag Lula livre no perfil, deputada, 2 pesos e 2 medidas. Chamar de puta não é lá algo que se faça, mas que devaneio é esse de abuso de autoridade. Eu vou explicar exatamente o que eu quis dizer com isso. Naquele vídeo que o Danilo faz de esfregar no saco, mas que eu não acho, eu ri com o vídeo, eu achei engraçado. Não sei se é exatamente isso que eu faria, porque cada um tem a sua maneira de se manifestar em relação às coisas. Mas o que me chamou a atenção nesse vídeo é que ele faz uma brincadeira com o nome deputada e ele coloca o dedo em cima do D e coloca o dedo em cima do da, então fica puta. Então ele chama ela indiretamente de puta. Ele não chama ela verbalmente, mas indiretamente ele insinua isso. Por isso que eu disse que ele chama ela de puta. Depois ele falou, não foi exatamente por causa disso, mas é por isso. Ele não falou com essas palavras, mas ele fez essa atitude, ele teve essa atitude. E quando eu digo que é abuso de autoridade, o que eu quero dizer é o seguinte, mais uma vez, eu não estou puxando o saco do Danilo. Tem uma questão que eu acho que qualquer brasileiro sente, que é uma sensação de que a justiça não está do lado dos réis mortais, como eu ou você que está me assistindo. Quando eu digo como eu falo, mas você é um cara da mídia, um cara que tem uma visualização diferente do teu trabalho em relação aos réis mortais de verdade. Eu me sinto um réis mortais, vou explicar por quê. Em 2013, se não me engano, porque eu já não lembro muitos os detalhes, eu fui processado por uma piada que eu fiz no Facebook. O processo foi o seguinte, a questão foi a seguinte: eu coloquei uma foto de uma menina que eu tinha certeza que era uma menina gringa, e era uma montagem que estava rolando na internet já há algum tempo. Já tinha visto, eu recebi e resolvi postar. Tem a imagem da menina, do lado tem a imagem é a menina, do lado tem uma imagem dela, como se tivesse um banner, e a imagem do banner tá olhando para a menina. Os olhos dela estão virados para lá, e claramente isso é uma montagem. Eu achei a imagem engraçada e fiz uma piada, que foi um comentário, que foi o seguinte: já aconteceu com você de você acordar tão estranho que nem a sua própria imagem te acha normal? Eu postei isso. No que eu postei, imediatamente um cara veio falar comigo: Oscar, poxa, não faz isso, eu sou uma menina que teve um problema de família, enfim, não quero entrar em detalhes agora, mas é uma menina que não tem uma vida fácil. Então ela já é motivo de bullying aqui na cidade, que é uma cidade pequena, em algum lugar do país. Então eu queria que se você pudesse repensar e tirar essa postagem, eu iria agradecer. Eu imediatamente tirei, porque a minha intenção, a minha índole é o amor também, mas o humor ele tem que agregar, o humor ele tem que fazer. Eu gostaria que o meu humor fizesse o máximo de pessoas rir, o máximo de pessoas possíveis, porque eu gosto tanto de humor físico, porque o humor físico ele vai em lugares do mundo que eu nem sei, como já aconteceu. Eu fiz um vídeo imitando um cachorro, isso espalhou no mundo, eu fiquei muito feliz com isso, achei incrível, porque eu não falo uma palavra e eu faço um monte de gente rir com isso. Eu imediatamente apaguei. No que eu apaguei, eu deixei numa outra rede social. Ele veio e falou pra mim: Oscar, você esqueceu no Tumblr. Tumblr, sei lá o nome daquele negócio. Tumblr, não é Tumblr, enfim, não lembro. Eu fui lá e apaguei imediatamente. Por que eu tô falando que eu apaguei imediatamente? Justamente porque a minha ideia não é fazer bullying com a pessoa. A minha ideia não é, quer dizer, até em alguns casos, mas a minha ideia naquele caso não era humilhar a pessoa pela imagem dela.
Tanto é que eu não escrevi coisas como olha como ela é, olha como ela age, entende? Não foi nada disso. De qualquer forma, eu saio na mídia que essa menina ou a família dessa menina iria me processar. Eu imediatamente fiz uma carta pedindo desculpa. Eu coloquei no meu blog na época, pedindo desculpa, falando que não era intenção e tudo mais. Porque se fosse intenção, eu já teria um histórico com isso. E se fosse a minha intenção, eu continuaria deixando ali. Eu deixaria falando, piada é piada e é isso aí. O que eu não concordo exatamente. Nem tudo que é, às vezes, agressão seja piada. Mesmo assim, eles entraram com um processo em cima de mim. Eu perdi na primeira instância e perdi na segunda instância. Por que eu estou falando tudo isso? Porque no processo diz que, uma das questões do processo diz que, um dos momentos do processo, diz que fui eu que peguei a imagem, manipulei a imagem, a fim de tornar a imagem com um tom jocoso para acabar com a menina, para zoar a menina e tudo mais. O que não é verdade. Eu não concordo com esse processo por conta disso. O que eu concordo com esse processo essa menina realmente deve ter tido algum tipo de perda. Ela, por conta dessa postagem minha que foi bastante curtida, foi bastante visualizada, realmente em algum nível ela deve ter se prejudicado e não era a minha intenção. E é isso que eu fico triste com essa história. Não é uma história que me deixa feliz. E é uma história que me deixa indignado também, porque no meio do processo, o advogado deles inventou que fui eu que fiz a montagem, isso não é uma verdade. Por isso que eu digo que eu também sou um réu mortal perto dos políticos. Aí entra a minha questão com o Danilo. Os políticos usam a máquina deles para calar a gente o tempo inteiro. Não sei se vocês lembram, mas o CQC ele foi impedido de entrar no Congresso. A gente não podia ir lá dentro interpelar qualquer político. Olha, veja bem, não é que a gente não podia fazer piada. A gente não podia perguntar. A gente era um programa jornalístico também. Existiam jornalistas no programa. Tanto apresentando o programa, na frente do programa, como nos bastidores também. E a gente foi impedido pela justiça de conversar com os políticos que são os maiores interessados pra gente em ser perguntados coisas como mensalão, qualquer coisa assim. Sendo que no mensalão a gente nem conseguiu chegar perto deles, né? Então o que me preocupa nessa história toda tudo bem, eu entendo que injúria é um crime e que a pena é de 6 meses de reclusão, no máximo. Mas a questão da maneira que acontece, do jeito que o Danilo fala que ele é perseguido, isso só faz mostrar que realmente o que ele fala é uma verdade. Eles estão assinando embaixo o que o Danilo tá falando desde sempre. Então, a minha questão não é defender o Danilo. Eu nem acho que o Danilo acerta sempre. O Danilo também erra, como qualquer um de nós, em nossas profissões. E alguns de nós, erramos feio, inclusive. Então é isso que eu quero entender. Por que daí querem colocar o Danilo numa cruz? E assim, porque daí eu falo, mas isso, será que é o caso dele ser preso por conta disso? Primeiro é preso porque tem que ser preso porque é crime, tudo bem. A questão de ser crime nesse caso é que me deixa completamente indignado. Porque a gente tem um monte de políticos, que é a classe que ele está atacando e ele sempre atacou e que a gente atacava também no CQC, que a gente é radicalmente contra um monte de coisa que eles fazem. Por que alguns políticos não passam perto da cadeia? Eles não são sequer condenados, entende? Por que o Temer demorou 40 anos para virar réu? Entende? E por que o Danilo, em poucos anos, vira réu e ele pode ser condenado, entende? Essa é a minha questão. Então, assim, mais uma vez, não é questão de puxar saco, não é uma questão de passar pano, não é uma questão de ser amiguinho do Danilo, entende? Porque eu tenho meu trabalho é independente do trabalho do Danilo, eu não preciso puxar o saco do Danilo ou de ninguém. Eu fiquei 4 horas na televisão, 4 anos fora da televisão aberta, justamente porque eu não quero puxar o saco de ninguém. Eu não quero ter esse tipo de ligação com ninguém, para não ter que dever nada para ninguém ali na frente, entende? Então eu tô fazendo esse vídeo justamente para explicar e para dividir com vocês uma sensação que eu acho que a gente tem em comum, que a justiça é desmedida, por isso que eu contei essa história. E daí tem um adendo nessa história. Eu perdi, o processo ficou perto de 100 mil reais, certo? A gente fez uma negociação, a gente entrou num acordo e eu paguei menos. Existe um outro artista, eu não vou falar o nome, só vou falar o que ele fez, tá? Existe um outro artista que pegou uma foto de uma política
desenhou um pinto aqui, perto da boca dela, e chamou ela de puta nessa imagem e postou. A diferença entre a minha postagem e a postagem desse outro artista é que eu fiz sem a intenção de ofender. Esse outro artista deliberadamente quis ofender, chamando ela de puta e escrevendo um pau na cara dela. E esse artista foi condenado a uma grana muito menor, menos da metade do que eu. Menos da metade. Então o que eu não entendo é isso, é por que a justiça ela tem essa maneira que a gente não entende, e eu tô falando aqui, tem uma coisa que todo mundo de repente virou especialista, né? E eu quero deixar outra coisa bem clara, eu tô fazendo esse vídeo aqui como uma espécie de desabafo mesmo, porque eu fiquei indignado com esse meu processo, porque ele não era na sua totalidade justo, apesar de eu achar que a menina realmente teve danos nessa minha postagem. Mas é essa sensação que a gente tem quando qualquer coisa acontece. Vamos supor... Quer ver um outro exemplo? Eu estou fazendo uma reforma numa casa que eu tenho, aí na calçada estava entupido o cano que leva o esgoto da minha casa até... Só que estava na calçada. O problema é da empresa, porque na minha cidade onde eu nasci, na empresa de Atibaia, na empresa que fica em Atibaia. Numa empresa não, num prédio que fica em Atibaia. Esse problema era da rua, era do município. A gente foi lá, resolveu, gastamos um valor de, sei lá, R$750 e a gente mandou para essa empresa falando, olha, vocês devem isso pra gente porque o esgoto estava obstruído na calçada, não estava dentro do nosso terreno. Eles falaram simplesmente que o processo foi indeferido. Eles falaram, o seu pedido foi indeferido, ou seja, ele não foi aceito, porque sim. Porque eles quiseram que seja assim. Agora, se eu tiver que entrar com uma ação contra essa empresa que é vinculada à prefeitura, eu tenho que contratar um advogado. A hora do advogado não é barata, custa em média de 600 a R$1.000 a hora dessa pessoa, para eu fazer um processo, para eu mandar e talvez eu perca. Por quê? Porque eu não tenho as costas quentes, porque eu não tenho essa questão de puxar o saco, quer seja de político ou quer seja de humorista amigo meu, entende? Então por isso que eu me sinto lesado e eu não tenho uma outra maneira de fazer, a não ser que um amigo advogado, eu tenho um amigo advogado que queira fazer de graça para mim. Por isso que eu acho um absurdo, entende? Então eu estou falando da forma mais leiga possível, eu estou falando como um cidadão que está indignado com o negócio de... Concordando ou não, a minha opinião, tá? Concordando ou não com a forma como o Danilo se manifestou ali, é um absurdo que por mais que ele chame ela de puta, que seja uma ofensa, ele vá preso por isso. Ele vá preso, é um absurdo. Se ela não gostou, que ela trate isso na justiça, mas que não mande prender o cara. Ou seja, que não mande não, eu sei que não é ela que mandou prender, mas que não seja pelas vias de prender. Para isso que existe processo, para isso que existe tirar o dinheiro da outra pessoa, por isso que existe danos morais. É isso que me indigna. Então eu só queria deixar bem claro aqui e mesmo assim, por mais que eu explique, vai aparecer o cara, ah não, você está sim querendo passar um pano, assim, você é amiguinho do Danilo Gentili, você... Então assim, pelo amor de Deus, tenta entender o que eu tô te falando, sabe por quê? Porque se for assim... começa com o humorista, daqui a pouco ninguém mais vai poder falar nada. E a gente tem que poder, pelo menos, ter a liberdade de expressar o que a gente sente. Eu acho que a gente tem que ter o direito de ofender também. Mas a gente tem que saber as consequências disso. E o Danilo sabe quais são as consequências disso. Assim como eu sei como as consequências disso. Agora, quando as consequências disso tem que ser prender para poder calar, aí eu acho muito perigoso. Eu acho que se você ofende alguém, você tem que sofrer alguma consequência. Mas a prisão, pra mim, realmente, por mais lei que seja, é aí que entra o lance de que a justiça não tá do lado das pessoas que têm pouco ou poder aquisitivo, ou poucas costas quentes, ou pouco conhecimento jurídico, entendeu? Esse é o problema. Uma coisa importante também que eu precisava falar que é o seguinte, o Danilo está sendo condenado, está sendo julgado, está sendo sei lá o quê, por essa questão de ter pego a intimação judicial e ter esfregado um saco, por ter colocado os dedos, por ter insinuado que a mulher é puta, entende? É por essa. Aí a pessoa fala, não, Oscar, mas ele já foi misógino, ele foi gordofóbico, ele já foi... homofóbico, ele já foi isso, ele já foi aquilo. Ele tá sendo por conta disso. Não é que a justiça é um bolo e vai pegar tudo que ele fez de errado na vida e vai ser julgado por isso, entende? Não é hora de crucificar o cara e usar ele como
alvo para atacar todas as suas frustrações ou que você não concorda com ele. Eu também não concordo com um monte de coisa que ele faz, assim como não concordo com um monte de coisas que outras pessoas fazem. Mas este é o momento de sentar e ver o que ele fez. E para mim, o que ele fez em relação a isso, este processo, ele não merece ser preso, ele não pode ser preso. Ele não vai ser preso, porque isso ele vai se vestir de gari, ele vai dar uma de Dória e vai brincar e vai zoar pra caramba com isso. Mas ser preso é um negócio muito sério, começa a ficar sério e me assusta um pouco relacionado a nossa capacidade de poder se expressar. Mas Oscar, é ofensa, sim, enfim, isso daí é a justiça que tem que decidir. Não sou eu e nem você. O que eu tô me colocando aqui cara, xingar alguém, se eu fosse condenado à prisão a todas as vezes que eu mandei alguém tomar no rabo ou xinguei de filha da puta, nossa senhora, eu tinha morrido na prisão já. Espero que esse vídeo não fique longo demais, que não fique cansativo demais, que não fique... Mas é que eu realmente fiquei muito indignado com essa história e espero ter podido me expressar agora de uma maneira leiga. Eu não sou advogado, apesar de ser filho de advogado, eu não entendo nada de direito, não entendo muito pouco. É só uma indignação em relação a essa justiça que permeia todos nós. Já sabe o que fazer para poder acompanhar os vídeos. Se você gosta, se você não gosta, vai ver outras coisas. Vai ver slime, tá bom? Um beijo no coração e até mais.